saúde da igreja com a paz do Senhor? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração? Que Deus possa continuar falando neste lugar, nessa noite, porque Ele já falou comigo e eu creio que Ele já falou com os irmãos, né? Através do louvor, através do nosso pastor Magno, a nossa irmã Elza, ao iniciar o culto. E Ele se faz presente neste lugar. Então, que nós possamos, que de nós mesma, de mim mesma, eu não tenho nada. Falei, Jesus amado, tento fugir. O quanto que eu posso de fugir, de trazer a palavra do Senhor, a gente foge, porque é uma responsabilidade muito grande você trazer a palavra do Senhor. Porque é um alimento que você está fazendo. Quando vem alguém comer lá em casa, eu fico preocupada com o que a pessoa gosta de comer. Eu tenho aquela preocupação da pessoa, se a pessoa vai se agradar, não vai se agradar da comida. E a palavra do Senhor é a palavra de Deus. Nós estamos aqui sedentos para ouvir a voz do Senhor. E é por isso que nós vemos a casa de Deus, sedentos para o adorá-lo e ouvir a sua voz. Então, uma responsabilidade muito grande. Mas eu louvo a meu Deus e exalto a este Deus que tem feito tantas coisas por nós, o ar que respiramos, por estarmos aqui com vida, com saúde, os livramentos que Ele tem nos dado, muitos livramentos, muitas das vezes que a gente nem vê, e o Senhor está nos dando. Então, como não falar deste Deus? Como não falar da grandeza desse Deus? Como não nos alegrarmos em Sua presença, desse Deus vivo, igreja? O Deus que nós servimos é um Deus vivo. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então não tem como nós ficarmos parados, quietos no nosso lugar. Por onde nós passarmos, por onde nós andarmos, nós devemos que falar desse Deus tão bom, tão maravilhoso. Oremos ao Senhor. Querido Deus, bendito, amado Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Pai querido, somos necessitados e carentes de ouvir a Tua voz, Pai. Fale com a Tua igreja, Senhor, conforme a necessidade dos Seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor Jesus, venha neste lugar, venha se fazer presente, venha alegrar os corações feridos, tristecidos, ó Pai. Se faça presente neste lugar nessa noite. Fale conosco, Pai. Eis-me aqui a minha vida, Senhor, que o Senhor possa usar, Senhor, que eu não venha falar nada de mim mesma, Pai, mas que o Senhor venha falar conforme a necessidade do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fala para a igreja que Deus, Ele fala primeiramente comigo, né? Quando a gente ora, pede ao Senhor uma palavra, Deus fala primeiramente conosco. Deus, quando coloca no coração da pessoa o que ela vai trazer, ela já está tratando com a pessoa. Neemias, livro de Neemias, capítulo 1, até o verso 4. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, quiser sentar o pastor, mas não. Graças a Deus. Neemias, capítulo 1, o verso 1 até o verso 4. Que diz assim. O título diz assim: Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quileus, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desesperos. E os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei-me por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
Irmãos, nós sabemos que Jerusalém era o lugar onde Deus, ele habitava. Jerusalém era o lugar onde as orações eram respondidas. O povo ia até Jerusalém porque sabia que Deus estava presente ali. Era o lugar onde Deus falava com o povo, que as pessoas relembravam, renovava as promessas, as alianças com Deus. Era em Jerusalém que acontecia tudo isso. E quando Neemias escuta tudo aquilo que Ananias falou, para aquele povo, o lugar aonde Deus se fazia presente foi destruído, a esperança do povo foi destruída, acabou, não tinha mais aonde ir. Tinha sido invadido, Jerusalém, o pessoal tinha colocado fogo nas portas de Jerusalém, tinha destruído os muros. Jerusalém, quando falava assim, o povo sentia vergonha. O povo se sentia abandonado por Deus. Porque outrora onde o lugar onde os seus antepassados, Deus cumpria as promessas, agora não existia mais, pastor Magno. E agora? Não existe mais Jerusalém. Jerusalém foi saqueada, Jerusalém foi destruída, aquele povo andava triste, aquele povo andava já sem a proteção de Deus. Ele se sentia como que Deus não estivesse mais com eles, por conta daquilo que tinha acontecido. Né? Muitos podem dizer, Deus abandonou aquele povo. E Neemias, quando o seu irmão chega até Neemias e conta ali para ele toda aquela situação, Neemias naquele momento ele se compadece. Ele lembra dos seus pais que adoravam ali. Ele lembra das promessas qual Deus fez lá na frente para Jerusalém. Promessa de Moisés a Moisés. Ele começa a lembrar e ele começa a se entristecer. A Bíblia fala que ele se entristeceu naquele momento. Quando ele soube de tudo aquilo, Neemias, ele ficou triste. E ali ele orou, ele chorou. A Bíblia diz que ele tirou alguns dias. Ele orava e chorava e ficou sem comer durante alguns dias. Irmãos, e a primeira coisa que eu vejo aqui que Neemias fez, quando o irmão de Neemias contou tudo aquilo que tinha acontecido, Neemias não foi correndo atrás de solução. Neemias não foi correndo contar. Quem era Neemias? Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. Então ele trabalhava para o rei da Pérsia como copeiro. Ele podia ter saído correndo e contar para o rei o que estava acontecendo, ou para outras pessoas. Não, ele foi orar. E desde já eu já aprendo aqui com Neemias, que muitas das vezes na nossa vida é assim, quando acontece qualquer coisa com a gente, o que a gente vai? A gente vai procurar solução já, de imediato. A gente nem ora a Deus. Dependendo do que acontece, nós já vai direto. Pois vou ligar agora, vou falar, vou perguntar. Não é assim que a gente faz? Muitas das vezes. E Neemias não, ele parou, se entristeceu e chorou. E quando o homem, ele ora, ele coloca Deus em primeiro lugar, Deus, ele opera, irmãos. Quando nós deixamos de agir com as nossas próprias vontades, as nossas próprias forças, Deus, ele age. Quando o homem e a mulher colocam em primeiro lugar Deus, quando o homem e a mulher ela se humilha, a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 2, capítulo 13 e 14, que diz assim, que ainda que eu encerre os céus, ainda que o céu se feche, ainda que não haja chuva, o Senhor diz, ainda que eu envie peste e praga, ainda que o Senhor faça tudo isso, igreja, se o meu povo, ele diz, se o meu povo, se nós, porque nós somos povos de Deus, se nós, fazer o quê? Se humilhar, orar, se arrepender dos nossos pecados, Deus, ele vinha, sararia a terra e perdoaria os pecados.
Se nós nos humilharmos, Deus Ele faz. Ainda que ele lança tudo isso, Ele faz. Se o povo se humilhar e orar. Mas muitas das vezes nós não queremos nos humilhar. Muitas das vezes nós não queremos, muitas das vezes nós fazemos as nossas orações costumeiras. Não é assim? Nós nos rasgamos diante da presença do Senhor. Nós não nos humilhamos. Nós fazemos as nossas orações. Senhor, meu Deus, abençoa fulano. Pensando nos nossos próprios benefícios. Muitas das vezes as nossas orações são pensando primeiramente em nós. Nós não se compadecemos. E outra, nós nem perguntamos se é a vontade do Senhor. Porque na oração do Pai Nosso, Ele ensina que nós temos que pedir que seja feita a tua vontade. Assim como é feita a vontade de Deus no céu, que venha a ser feito nas nossas vidas. E Deus, Ele tem o melhor para nós. Mas é necessário, igreja, nós nos humilharmos. E muitas vezes nós não queremos nos humilhar. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Deus, Ele é lindo, irmãos, quando o homem e a mulher colocam Deus em primeiro lugar, Ele age. Da mesma forma que Deus, Ele agiu na vida de Neemias. Quando ele parou tudo ali, ele não falou nada, ele ficou no seu cantinho ali, orando, jejuando e triste. A Bíblia diz que ele se entristeceu demais com aquela situação que estava o seu povo, a sua igreja. Então nós temos um segredo. Muitas das vezes eu não recebo a bênção. A Bíblia diz que nós não recebemos porque não sabeis pedir. A gente não sabe pedir. Como eu já falei, muitas vezes a gente pensa no nosso próprio, para sermos favorecidos. Nós não perguntamos se é a vontade de Deus. Será que é a vontade de Deus? Muitas vezes alguém está enfermo, nós queremos que cura. Senhor, cura, 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 cura. Às vezes Deus não quer curar. Às vezes a vontade de Deus é trabalhar na vida daquela pessoa daquela forma. E nós esquecemos, nós falamos, Senhor, nós queremos a cura. Deus não curou, cadê? Que Deus abandonou. Muitas das vezes, temos que entender qual é a boa vontade do Senhor. Mas para isso é necessário nós nos humilharmos, igreja. Nós nos humilharmos perante o Senhor, né? Descermos mesmo, nos rasgarmos. Muitas vezes nós vemos para a igreja, senta no banco e às vezes na hora da oração nós não quer orar, nós não quer chorar. Às vezes nosso coração está até contrito. Às vezes nós até está com vontade de chorar. Mas sabe por que a gente não chora? Que a gente fica preocupado com o irmão que está do lado. Será que o irmão vai pensar de mim que eu estou chorando? Será que ele vai pensar que eu estou passando por algum problema, por alguma coisa? Vai ficar querendo me perguntar, querendo saber? Irmãos, que nós possamos, a casa de Deus, o templo de Deus, é o lugar de nós nos derramarmos perante aqui. O Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui. Aqui é o lugar de você se derramar. Ah, irmã Isabel, eu não consigo fazer na igreja. Pois tem um canto na sua casa, faz um quartinho. Aqui vai ser o meu quartinho de oração. Aqui vai ser o lugar que eu vou me derramar perante o Senhor. Mas se derrame perante o Senhor. Estamos vivendo os últimos dias, igreja. Não é momento da gente ficarmos esperando o tempo passar. Vamos esperar o tempo passar, não, vamos nos derramar. Vamos viver a promessa do Senhor. Quem quer aqui ver a promessa do Senhor? Quantos querem viver a promessa do Senhor na vida? Viver a promessa do Senhor, aquilo que Deus tem para nós, igreja, nem aquilo que nós programamos, que nós queremos, não, aquilo que Deus tem para nós. E para isso nós devemos que se humilhar na presença desse Deus, que é tão grande, que é tão maravilhoso. Ana não podia ter filho, e ela orou. Penina tinha filho, e Penina provocava Ana, porque Ana não podia ter filho. Ela ficava ali provocando a Ana. E Ana ali orou ao Senhor. Será que Ana orou? Senhor, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Não. Ana orou de uma tal forma que o sacerdote Eli falou assim, parece que Ana está embriagada. De tanto que ela orava, de tanto que ela se humilhava. Será que ela orava normal? Será que ela não chorava? Será que ela não se rasgava? E Deus deu um filho a Ana. Agora, muitas das vezes a gente não quer. Não quer orar não, Senhor, abençoa, está aqui. Não tem que se rasgar perante este Deus que a gente serve. Tem que se derramar perante esse Deus, irmãos. No passado, Deus fez e Ele quer fazer. Hoje Ele não mudou. Mas depende da minha e da tua intensidade que você busca ao Senhor. É da minha e da tua intensidade. Ana buscou com toda intensidade.
Neemias chorou, se entristeceu com toda a intensidade dele. E que nós possamos perguntar para o Senhor e pedir para Ele nos ensinar. Que Ele venha nos ensinar, nos derramar, que Ele venha nos ensinar a orar, que a gente possa aprender com Ele para que nós possamos viver a promessa do Senhor, aquilo que Deus quer para nós. Porque Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem algo para nós. Para cada um de vocês, Deus tem algo. Ele não nos trouxe nesse mundo em vão, irmãos. Abençoe. No início do ano passado, para esse ano, quando iniciou as aulas, meu filho estudou com uma professora muito boazinha, que tinha paciência. Ele tem muita dificuldade de aprender, Ele não aprende normal com outras crianças, você tem que dar um reforço para ele poder entender, senão ele não pega. E trocou de professora, e entrou uma professora que não tinha paciência nenhuma para explicar para ele. E eu falei com ela que ele tinha essa dificuldade, e ela falou, não. E logo no início, quando essa professora pegou essa turma, ela falou assim, ó, a turma inteira vai ser reprovada, porque não estão conseguindo aprender. Eles vão ser toda reprovada. E ela não tinha paciência de explicar. E ela foi ficando agressiva. E Guilherme foi ficando mais retraído, e começou a ficar com crise de ansiedade. Ele falou, mãe, eu não consigo entender nada que a professora explica. E mãe, eu não estou conseguindo, a professora briga, a professora... E aí o Guilherme chegava em casa contando, eu fui no colégio, conversei com ela, tudo, mas não teve jeito, que eu falei assim, a gente tem que fazer a nossa parte, só que não teve jeito. E ele falou assim, mãe, eu não estou aguentando mais, filho, vamos orar para Deus tirar a professora do colégio e mandar ela para outro lugar. E assim a gente orava todo dia de manhã cedo, antes de levar ele para a escola, orava, Senhor, que essa professora vá para outro lugar, para essas crianças conseguirem aprender. E foi passando o tempo, irmão, e meu filho nada. E ele, mãe, eu não quero ficar lá. Mãe, eu quero voltar para o Brasil. Eu quero voltar para o Brasil, eu não quero ficar mais em Portugal, porque eu não consigo aprender nada. E a professora chama a gente de burro e eu não consigo. E foi passando o tempo, irmão. E esse menino, todo dia de manhã cedo, dava uma crise. E era dor de cabeça, dor de barriga, dor de tudo quanto é lugar. E a gente orando, Senhor, que essa professora saia de lá, que essa professora saia de lá. Irmão, a gente não sabe nem orar. A gente não sabe orar. A gente pensa que sabe orar, está orando, está achando que está orando certo, mas não está orando certo. E eu tiro essa professora de lá, Senhor, e Guilherme foi ficando ruim. Eu falei para ele, o seguinte, eu vou te mudar de colégio em janeiro. Isso ele aguentou setembro, outubro e novembro, que aí encerrou, eu falei, no segundo ciclo, eu vou te tirar do colégio e você vai para outro colégio. Outro colégio já era mais longe, tinha um monte de coisa contra. Mas enfim, para o bem da criança, você vai sair do colégio. E ele, tá bom, mãe, vou aguentar esse finalzinho e em janeiro muda. Beleza. E aí, irmãos, Deus ministrou ao meu coração. Você está orando errado. Não é para você tirar ela de lá. É para você orar por ela, para me abençoar ela. E ali eu falei com meu filho, porque meu filho já estava de um jeito, que ele já estava guardando aquela ira, estava com crise de ansiedade. Chegava de manhã, dizendo, mãe, eu não quero ir. Chegava segunda-feira, mãe, eu não quero ir, por favor, não deixa eu ir. E aí, irmãos, eu comecei a orar por ela. Eu falei assim, filho, nós vamos orar, nós vamos abençoar a professora. Porque alguma coisa está acontecendo com ela para ela estar agindo dessa forma tão agressiva. Vamos orar pela professora e vamos abençoar. E nós começamos, irmãos. E teve uma campanha lá, por essa causa, me ponho de joelho no mês de janeiro. E foi por essa causa. Porque quando o filho da gente não está bem, a gente também não fica bem. Quem é mãe aqui sabe. A gente não fica bem. Meu filho, eu quero ir para o Brasil, mãe, eu não quero mais ficar no Portugal. E ali, irmã, a gente começou. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa a professora. Seja a área que for. Que ela esteja enfrentando dificuldade, seja com o filho, com o marido, com a avó, com a mãe, e a gente começou orando, irmãos, para a honra e glória do nome do Senhor. Vamos agora para o mês de junho, meu filho não faltou, mas nenhum dia as notas melhorou, ele começou a desenvolver, irmãos, olha como que Deus é lindo, muitas das vezes é para nos ensinar, que não é do jeito que a gente quer, nem orar, Senhor, tira ela daqui, porque ela ia para outro lugar e ia continuar tendo problema em outro lugar. E Deus trabalhou na vida dela, que até o jeito dela falar com a gente mudou. E eu falei, como que Deus é? E o segredo é o quê, irmão? É orar e pedir a Deus para nos ensinar. Senhor, me ensina a orar. Como é que eu devo orar com essa situação? Eu não sei qual é o seu problema. Talvez o seu problema é com o seu marido. Talvez o seu problema é com o seu filho. Talvez o seu problema é no trabalho, na escola. Peça
para o Senhor: Senhor, como que eu vou ter que orar? É para me sair dessa situação? É para me sair desse emprego agora? Se não for, me ajuda. E Deus, Ele vai nos ensinar, porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é vivo, irmãos. E é tão bom a gente viver as experiências do Senhor nas nossas vidas. Isso é muito bom. E é nesse momento que você vai ter experiência com Deus. É nesse momento. É no momento de dificuldade que você vai ter experiência com Deus. Nós aprendemos que Deus, Ele está presente. É no momento difícil, é onde o homem não quer estar. Aonde o homem não quer estar, é ali que Deus está. É no momento difícil, é lá que Deus está. Não é no meio da festa, onde tudo lá está tudo bem. Muitas das vezes você não vai ter uma experiência com Deus lá. Muitas das vezes, Ludmila, você vai ter uma experiência com Deus lá no hospital onde você foi. É lá, porque é lá que Deus está. Então, muitas das vezes é necessário a gente passar por um bocadinho para a gente aprender. Mas que nós possamos estar dispostos a aprender em todo o tempo. Porque quando a gente aprende, Deus já tira. Ó, subiu de nível, você já aprendeu. Agora eu já aprendi que quando eu for orar por uma situação, eu não vou querer os meus vontades, os meus desejos em si. O que eu vou ganhar com isso? Senhor, me abençoa. Tira de lá para que o meu filho fique bom. Não, para que o meu filho consiga. Não, e os outros? Então que nós possamos aprender com o Senhor. E nós estamos nessa caminhada para aprender, irmãos. E Deus, Ele nos ensina. E Neemias ali, quando ele soube de tudo aquilo que ele orou, ele passou aquele tempo orando, buscando ao Senhor, ele foi servir ao rei. E quando ele foi servir ao rei, o rei, olhando para Neemias, viu que ele estava triste. E falou: por que você está triste, se você não está doente, Neemias? Neemias servia com alegria, porque para o rei perceber que ele estava triste, porque ele servia com alegria. Então já é outra lição que nós devemos que aprender. Aquilo que a gente for fazer, faça com alegria, faça com gratidão. Não faça pela metade não, seja o que for, ele era copeiro. Seja o que você for fazer, faça com alegria. Você está fazendo para o Senhor, seja o que for. O rei viu. E quem é o rei dos reis que vê as nossas vidas? Quem é o rei dos reis que sabe de tudo? Ele sabe o teu sentimento. Ele sabe o teu sentimento, irmão. Ele sabe o que você passa. O rei na hora percebeu. E Deus, Ele sabe o sentimento da gente. O rei sabe. O rei sabia que Neemias estava triste. E Deus, Ele sabe. Deus, Ele sabe. Muitas vezes você vem para a casa do Senhor, mas você vem triste. Por causa do problema. Você vem servir, mas você vem triste. O seu pensamento não desliga. Por mais que você tenta, mas seu pensamento não desliga no problema que você deixou lá. Mas Deus, Ele sabe, porque Ele te conhece. Ele sabe que quando você está tudo bem, você serve com alegria. Ele sabia que quando Neemias estava bem, Neemias servia com alegria. Então naquele momento Ele falou: você não está doente, o que está acontecendo? E naquele momento, Neemias ora a Deus novamente. E Deus, Ele dá estratégia a Neemias. Naquele momento que ele ora, que o rei pergunta para ele: por que você está triste? Neemias vai e conta: como que eu vou poder estar feliz? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com o meu povo. Como é que eu vou estar feliz? E ali, igreja, o rei pergunta para ele: como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para você? Né? Sinal também, igreja, que Neemias tinha um crédito com o rei. Ele servia com excelência. Então, por isso que é importante nós servirmos ao Senhor com excelência. Por isso que é importante nós termos crédito com o Senhor. Que é no momento de dificuldade, no momento de luta, que a gente vai recorrer ao rei. Quando o rei perguntar: minha filha, o que se passa? O que está acontecendo? O que está acontecendo, minha filha?
E na hora, Deus é tão lindo que Ele deu até a estratégia para Neemias. Quando Neemias orou a Deus, porque é Deus que dá estratégia, irmão. Porque da gente mesmo a gente não tem nada, a gente não consegue fazer nada. Mas Deus, Ele dá a estratégia para o homem e para a mulher. Que se dispõe, que ora, que busca. A gente não é nada, irmãos, nós somos pó. Se Deus quiser hoje mesmo, Ele assopra aqui e acaba com todos nós. Nós não somos nada, mas Deus, Ele levanta aquele que não é e capacita, e dá estratégia, e dá sabedoria, e coloca em lugares que a gente nem imagina. Mas é Deus que coloca. E ali ele pergunta para Neemias, e Neemias fala na hora, eu preciso ir lá construir, eu quero permissão para ir reconstruir os muros, para ir reconstruir a cidade, eu quero ir reconstruir Jerusalém. Neemias queria reconstruir Jerusalém. Olha o desejo de Neemias. Igreja, qual é o nosso desejo? Qual é o nosso desejo hoje? Qual é o nosso desejo? E ali, o rei concede, permite que ele vá, e ele ainda pede mais. Ele fala assim, se o Senhor permita, me dê carta, me autorizando para que eu chegue até lá em segurança, para passar nos lugares, né, que nem hoje aqui tem imigração. O rei deu a autorização. Me permita, me dê material. Me dê material para mim construir os muros. E o rei deu material para ele. Ainda deu o exército, o chefe dos exércitos, para ir com Neemias. Deus usou o rei e deu todo o suporte que Neemias precisava. Olha como que Deus é lindo. E muitas das vezes nós limitamos Deus. Muitas das vezes nós achamos assim, não vou conseguir, não vai dar certo. Olha o que Deus faz. Deus usa quem Ele quer, irmãos. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai usar quem Ele quer. Porque Ele é Deus. Ele deu toda a estratégia, todo o suporte, todo o material, usou o rei. Porque o Deus que nós servimos, Ele é grande. Ele usa quem Ele quer. E outra coisa que aconteceu na minha vida quando eu cheguei aqui, irmãos, eu vi muita experiência com o Senhor, porque Deus, quando eu conheci Deus, Ele transformou as nossas vidas de uma tal forma, da onde que Deus nos tirou, irmãos, Ele transformou. Eu me converti com 13 anos de idade, mas eu vivia na comunidade onde era muito pancadão, muitas drogas, muitas crianças perdidas, muitas crianças. E se eu tivesse continuado ali, a gente tinha se envolvido e estava neste mundo. Mas Deus, Ele nos tirou de lá e nos chamou. Com 13 anos de idade, minha mãe ficou surda de um ouvido e Deus curou minha mãe na primeira vez que ela veio na igreja. Deus limpou o ouvido dela e ela aceitou Jesus. E eu, de imediato, vendo aquilo, aceitei Jesus também. Com 13 anos de idade e até hoje, eu glorifico e exalto o nome do Senhor. E eu creio no Deus vivo que faz milagre, que age, que é o dono da minha vida e que eu dependo dEle para tudo. Dependo de Deus para tudo. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu senti muita dificuldade. Uma, que eu era muito próxima da minha família no Brasil. Minha mãe tinha uma rede de apoio bem grande. E chegando aqui, eu cheguei aqui sozinha. E quando eu cheguei aqui, comecei a trabalhar, porque a gente tem que começar a trabalhar mesmo. E quando eu entrei numa empresa. E os irmãos sabem, quando a gente chega é bem complicado, é bem difícil. Mas eu precisava, porque eu tinha acabado de chegar, tinha conseguido aquele emprego com 15 dias, e eu falei, eu não posso sair daqui. Mas, irmãos, era difícil. Era difícil de eu pegar água assim, ó, beber, na produção, ir para o banheiro e chorar. Não foi fácil. Era muito difícil. Quando ela olhava, eu via assim, que era uma fúria tão grande, que eu falava, meu inimigo, Jesus vem aqui. Eu tremia de medo, eu tinha medo. Falar que eu não tinha medo, eu tinha medo. Eu tinha Deus, mas eu tinha medo do coisa daquela mulher. Assim, ai, meu Deus, já vem. Irmãos,
sofri durante um ano. Chegava em casa e falava pro meu marido, não vai mais, você vai arrumar outro, tenha paciência, descansa amanhã. Ela falou, tá bom, amanhã eu não vou. Quando chegava no outro dia cedo, pegava, me arrumava e ia. Mas essa mulher fazia tanta gracinha, tanta pirraça, ela implicava comigo até de eu ir tomar café. Ela implicava, todo mundo fazia a mesma coisa, mas o que eu fazia implicava aquela mulher. E eu orava por ela, e nada, irmão, nada acontecia. E eu, Senhor, o que eu vim fazer nesse país? Faz igual meu filho. O que eu vim fazer aqui, Senhor, que eu estou passando, eu não estou aguentando mais. Para que isso, Senhor? Por que eu estou passando isso? E para quê? E por quê? E ficava, irmãos. E toda vez que eu chegava em casa, contava um pouquinho. O Bruno falava assim, filha, você vai arrumar outro emprego, não precisa ficar nesse. Mas eu quero ir para esse. Eu não aceito assim. Eu não quero sair assim. Eu não quero sair e pedir para sair. Ou eles me mandam, mas pedir para sair eu não vou pedir. E de manhã cedo eu ia, irmãos. Muitas das vezes ia pelas calçadas. Tirava um trecho andando, que eu demorava em Santo Tício no começo, e tirava um trecho do caminho, era chorando, e orando com Deus. E pedindo, vamos comigo, Senhor. Trabalha comigo, Senhor, porque eu não estou conseguindo. O medo não está deixando eu desenvolver. Eu não conseguia trabalhar, irmãos, porque o medo era tanto que, em vez de eu fazer certo, eu fazia tudo errado. E Deus, eu falava assim, essa porta foi Deus quem abriu, porque eu já estou fazendo aqui tanta coisa errada e não fui dispensado. E eu fazia, o negócio saía errado e eles não me mandavam embora. Então eu entendia que era Deus. Mas o medo era muito, e eu fazendo e não dava certo. Senhor, mas foi essa porta que o Senhor abriu, eu vou ficar. Se eles quiserem me mandar, eles me mandam. Mas eu não saio por conta própria. E eu permaneci ali, irmãos, vou dizer para vocês. Eu fui no banheiro várias vezes chorar. E chorava na hora do café, comendo bolo e as lágrimas descendo. Mas Deus, Ele é fiel, irmãos. E a gente aprende, até nesses momentos a gente aprende. E a gente tem que acreditar, a gente tem que ser forte. Que Deus é conosco, não quer dizer que a gente não vai passar por prova. Não quer dizer que nós não vamos passar por luta. Nós vamos passar. Mas nós temos que ser perseverantes. Nós temos que ser constantes. E passou-se uns tempos e foi indo. Eu continuava orando. Orava por ela, orava por todo mundo e orava, Senhor, me capacita para esse serviço. Senhor, eu quero ser a melhor nesse setor aqui. Eu quero fazer melhor que todo mundo o serviço. Não que eu queria me aparecer, mas eu queria que saísse direito, porque não tinha jeito de sair direito. Eu quero sair melhor. Pai, eu quero ser a melhor aqui nesse setor, Pai. Eu quero fazer o serviço direitinho, Pai. E não tinha jeito. E Deus é tão bom, irmãos, que mesmo com esse sofrimento todo, Ele colocou uma pessoa do meu lado que era cristã e ela falava, fica calma. E eu falava, não consigo. Ela, fica calma, fica calma, fica calma. Mas não tinha jeito. Quando a mulher passava por perto, não tinha jeito. Ela brigava comigo que eu estava fazendo os negócios errados e eu estava fazendo o negócio errado porque ela estava perto. Irmãos, isso durou 1 ano mais ou menos. Chorei, mas aprendi. Chorei, mas cresci. Depois de 1 ano, quando foi no aniversário dela, só que eu não tinha aproximação dela nenhuma. Ela no canto dela e eu no meu. Ela automaticamente parou de vir para perto de mim, então se vicia andando. E passou, irmãos. Quando foi no aniversário de 1 ano, eu com essa luta toda, aniversário dela de 1 ano, fizeram um bolinho para ela. E a gente foi cantar parabéns. E todo mundo abraçou ela, dando os parabéns. Eu não tinha muito contato, só era bom dia e... Sabe aquele medo dela brigar, dela falar alguma coisa? Que era assim. Irmãos, e quando foi ali que eu abracei ela, sem falar nada, que eu ia falar só assim, parabéns. Na hora que eu abracei ela, ela falou, Isabel, vou falar uma coisa. Eu gosto muito de você. Eu gosto muito de você, Isabel. E ali ela começou a me abraçar, e em vez de eu dar feliz aniversário para ela, ela falou assim, olha, Isabel, eu estou muito feliz porque você está aqui. Eu estou muito feliz que você está aqui. Muito obrigada, eu gosto muito de você. E eu falei, Jesus, eu não estou entendendo nada. Irmãos, e eu falei, amém, amém, que Deus te abençoe, amém, que permaneça assim. Irmão, Deus é maravilhoso. E o que aconteceu? Hoje, mês que vem, vai fazer 3 anos que eu estou nessa empresa. Não saí, permaneci, fui perseverante. E para a glória de Deus, essa mulher é a que não deixa eu ir fazer o serviço pesado. Essa mulher é que ela sempre dá o serviço melhorzinho. Fica aqui, Isabel, porque você não pode pegar muito peso, não sei o quê. Ela é como se fosse uma proteção para mim. E eu falo assim, olha o que Deus faz. A mesma que falou várias vezes, vai lá em cima, com piadinha, vai lá em cima assinar
demissão. Ela falava assim para mim, quando eu subia lá, era para fazer outra coisa. E eu chegava lá com cara de tacho, pensando que eu ia ser demitida. A mesma mulher que fez isso comigo é a mesma que no começo do ano foi no meu patrão e falou assim, deu um aumento a Isabel. Vale a pena, irmãos, perseverar a este Deus. Vale a pena. Muitas das vezes nós não queremos passar com o Senhor. Na primeira prova, na primeira luta, nós desistimos. Mas que nós possamos ter foco na vida. Que nós possamos perseverar e saber passar o processo. Neemias tinha uma missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Ele tinha essa missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Eu preciso reconstruir. Ele colocou no seu coração. Deus está procurando homens e mulheres que se disponibiliza a fazer algo para Deus. E o resto, irmão, Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo, irmãos. Quando nós nos entregamos verdadeiramente para esse Deus vivo, Ele cuida de tudo. Não precisa a gente se preocupar com nada. A gente passa pela prova, mas a gente sabe que lá na frente a vitória vem. A vitória vem. E hoje eu digo, valeu a pena ter esperado o tempo da bênção. Valeu a pena ter aguentado, valeu a pena ter chorado, valeu a pena não ter murmurado. E outro, irmãos, sempre louvando o nome do Senhor. Sempre. Eles falam assim, Isabel fala sozinha. Eu falo, eu não falo sozinha, eu falo com Deus. Eles falam, a Isabel é a que fala sozinha. Não é falando sozinha, é falando com Deus. A partir do momento que eu entro, eu falo, Senhor, eu entrego nas tuas mãos esse setor, eu entrego nas tuas mãos essas vidas. É o tempo todo, irmãos. Se alguém chegar lá e falar, quem é Isabel? Ah, é a que fala sozinha. Mas eles não sabem, irmãos, que a gente tem que orar sem cessar. Que o crente, ele ora sem cessar. Ele não ora só no templo. Ele só não ora na hora de dormir. Ele não ora na hora de comer. Ele ora sem cessar. Ele tem que ter uma vida em constante oração. E Neemias, ele foi ali para a sua missão. Deus concedeu a ele tudo o que ele precisava. Tudo que ele precisava. O rei deu todos os recursos que Neemias precisava. E não vai ser diferente na minha e na sua vida. Que você possa entregar nas mãos do Senhor, que Ele vai te dar recurso, Ele vai te dar estratégia, Ele vai te ensinar como falar, a hora certa de falar, o momento certo de você ir, o momento certo de você sair, o momento certo de você avançar. Ele sabe de tudo. Se nós buscarmos, Deus Ele vai nos dar o recurso, a estratégia. E Neemias, quando ele chegou ali a Jerusalém, na cidade, primeiro ele olha, ele dá uma analisada, tudo aquilo que o seu irmão havia falado para ele, a situação que estava. E ele olha Jerusalém, analisa, e depois ele reúne o povo. E ele diz para o povo que Deus era com ele. E ele mostra para o povo que Deus era com ele porque Deus já tinha providenciado tudo. Aí ele convenceu o povo, porque talvez ele não ia convencer o povo se ele chegasse lá de mão vazia, se ele não tivesse nada para apresentar ao povo, porque muitos outros, antes dele, veio com esse propósito de reconstruir os muros, mas desistiram, não aguentaram. Mas Neemias falou, Deus, Ele é comigo. E olha o que Deus fez, olha o que Deus preparou, todo o material, e todo aquele exército, todo aquele povo. E ali ele começou o projeto. Neemias, ele teve determinação. A Bíblia fala que se levantou, né, Sanbalate, Tobias, contra, né, armaram contra Neemias para que ele parasse. Planejaram capturar Neemias, mas Neemias, ele estava focado, né? Por várias vezes quiseram interromper e parar Neemias, mas ele dizia, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Que nós possamos ter foco, irmãos, no que a gente quer. Muitas das vezes a gente não tem foco no que a gente quer. Um dia a gente quer uma coisa, outro dia a gente quer outra, outro dia a gente quer outra. Que nós possamos ter foco.
começou o ano, que nós possamos colocar uma meta por ano, uma meta por mês, uma meta por semana, mas que nós possamos ter foco e que nada venha tirar nós do foco, irmãos. Nada vem tirar você do foco, para que você seja vitorioso, para que você alcance. Senhor, eu preciso disso, me dê estratégia, me dê recurso. E Deus, Ele vai dar, irmãos. Deus, Ele vai dar. Então, que nós possamos, irmãos, acreditar que esse Deus que nós servimos é um Deus poderoso. O muro de Jerusalém representa algo destruído. Sabendo que estava destruído ali, eu não sei. Na sua vida, o que você tem que destruíram, muitas das vezes destruíram, muitas das vezes roubaram. E quando você tenta, muitas das vezes levantam, né? Acontecem coisas e você fala, é para mim parar. Acontecem coisas, você fala, é para mim desistir, não é para mim ir avante nisso. Mas Neemias, ele continuou. Ele falou, eu não vou parar. Então que hoje nós iremos orar. E que esse muro da sua vida seja reconstruído. Peça a Deus hoje, que você saia daqui hoje com estratégia para reconstruir esse muro. Seja ele qual for, seja a área que for. Mas que você saia daqui hoje com estratégia de Deus para reconstruir na sua vida aquilo a qual você colocou, aquilo que você deseja, nos planos do Senhor, quando o homem e a mulher quer fazer as coisas certas para Deus, quando você quer ser honesto, quando você quer ser direito, sempre vai ter os levantes, sempre, quando você está fazendo uma coisa boa, sempre vai acontecer alguma coisa que é para te parar, mas que você venha pedir ajuda a Deus, para que você não pare, para que você avance. Para que você venha aqui na frente contar as experiências que você teve com Deus. Porque vale a pena e é mais gostoso, irmãos. É gostoso viver as experiências com o Senhor. E Neemias ali, ele reconstruiu aqueles muros em 52 dias. E que nós possamos, em nome de Jesus, sair daqui hoje, com o nosso coração e a nossa mente, voltada para este Deus. E crendo que Ele pode reconstruir qualquer coisa que foi destruída, que foi roubada, que foi desmoronada, os seus sonhos, os seus projetos, que você planejou para a sua vida. Muitas das vezes foi roubado no meio da caminhada. Mas Deus, Ele nos trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele quer reconstruir novamente. Vocês creem que Deus, Ele quer reconstruir novamente? Vocês creem nesse Deus vivo? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos, irmãos, adorar este Deus de todo o nosso coração. Vamos aproveitar este tempo que o Senhor tem nos dado. Tempo tão glorioso de estar na sua presença. Tempo tão glorioso. A palavra do Senhor vem nos alimentando a cada dia. E estamos vivendo os últimos dias na face da terra, irmão. É os últimos dias. Daqui a pouco o Senhor vai raiar nas nuvens. E nós vamos subir com Ele. Eita glória! Nós vamos estar lá no céu, dizendo para o Senhor, Santo, 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 Santo. Vai acabar todo o sofrimento. Vai acabar toda a luta, toda a dor, toda a dificuldade. Não vai ter mais esse sentimento, esses pensamentos muitas das vezes que não nos permite nós alcançarmos a glória do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus, bendito amado Pai, Senhor Jesus, mais uma vez, ó Deus, nós estamos, Senhor Jesus, diante da Tua presença, Pai. Nós queremos Te louvar, Senhor, por tudo, Deus. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos Te apresentar cada irmã, cada irmão, Senhor, que chegou até aqui, Pai, na Tua casa, Pai, nessa noite, visita cada coração, visita, ó Pai, Tu conhece o que cada um precisa, o que cada um necessita, Pai, Tu conhece os sonhos, Pai, muitas das vezes eles que foram destruídos, foram roubados, Pai, na infância, Senhor, muitas das vezes foram destruídos, Pai, com frustrações, muitas das vezes foram destruídos,
feridas, ó Pai. Ó Jesus, com traumas, Senhor, causadas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha reconstruir, que o Senhor venha ajudar o teu povo, que o Senhor venha dar estratégia, que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar ânimo, Pai, que o Senhor venha alegrar cada coração, Senhor. Tudo aquilo que vem, ó Pai, para roubar, Senhor, para roubar a alegria do teu povo, Senhor. Tudo aquilo que impede, Senhor, do teu povo receber as tuas bênçãos. Tudo aquilo que impede, Pai, do seu povo alcançar as tuas promessas, Deus. Que seja repreendido em nome de Jesus, ó Deus. E que haja renovo, Senhor. E que haja mais de Ti, ó Pai. Nós queremos mais de Ti, mais da Tua presença, Pai. Que aumente a fé, Pai, do Teu povo, da Tua igreja. Que nós possamos viver, Pai, as Tuas promessas, ó Deus. Que nós possamos estar sensíveis, Pai, para ouvir a Tua voz, para Te sentir todos os dias, Pai. Que nós possamos Te sentir todos os dias, Pai. Ó Senhor, nós não queremos ser apenas mais um, Pai. Nós não queremos ser apenas mais um, Senhor. Mas nós queremos estar debaixo da Tua vontade, do Teu querer, Pai. Faça a Tua vontade. Faça a Tua vontade na vida de cada irmão, Senhor, que está aqui nessa noite. Faça a Tua vontade, Pai. Faça a Tua vontade, ó Deus. Jesus, nós te pedimos, faça a Tua vontade da mesma forma, Pai, que é feita aí no céu, Deus. Da mesma forma que é feita aí no céu, meu Pai. Dessa mesma forma, Senhor, venha fazer nessa noite, neste lugar e na vida de cada irmão, Pai. Faça a Tua vontade, Pai, na vida de cada irmão, Senhor. Ah, Deus, aquele que não tem mais força, Deus, de Te buscar, de Te adorar, de Te exaltar. Pai, aquele que não sente mais a Tua presença, meu Deus. Ah, Jesus, vem, Senhor, de encontro nessa noite, ó Deus. Venha de encontro nessa noite, ó Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos por tudo, Pai. Vem neste lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Minha vida, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Jesus, és meu amigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu amigo.
Naquele momento, Deus, Ele moveu o coração de Neemias a favor dos seus irmãos. A vida de Neemias estava bem, ele estava morando no palácio. Ele tinha comida, ele tinha proteção, ele tinha tudo do bom e do melhor. Mas a presença de Deus na vida dele comoveu ele de compaixão pelos irmãos que estavam lá passando necessidade, pelo povo que estava lá com o muro todo destruído, com as portas queimadas, foram saqueados, não tinham condições. Eu não sei como está a tua vida em relação à compaixão, em relação à necessidade do teu irmão. Mas quando Neemias foi orar, ele não pediu nada para ele. Ele pediu pelos outros. Ele já tinha tudo. Ele tinha emprego. Ele tinha proteção do rei. Ele tinha comida. Ele tinha lugar para dormir. Quando ele foi orar, e você pode ver que Deus ouviu a oração de Neemias, que o próprio rei liberou tudo que você precisar, Neemias, você leva. Tudo que você precisar, você tem o meu aval. Eu assino embaixo. Fala o que você precisa e pode levar. Ele falou assim: eu não preciso de nada, mas os meus irmãos precisam. Eu vou levar isso para eles. Quando você, nas tuas orações, o Senhor sabe o que você precisa. Lembra do teu irmão que está passando dificuldade? Lembra do teu irmão que ele tem um pedido e ainda não foi alcançado? Lembra do teu irmão que talvez ele foi saqueado, ele levou prejuízo, talvez ele não tenha condição, ainda não alcançou o objetivo que tanto ele luta e ele sozinho não consegue. Ore por ele. Pede ao Senhor estratégia para que o rei libera tudo que ele necessita e você leva para ele. Não fica para você não, é para você levar para ele. Que nós possamos a cada dia pensar dessa forma. E nós vamos ver que o que aconteceu foi a reconstrução do muro. Os irmãos ficaram protegidos. O povo de Deus ficou protegido. A construção ficou completa. O Senhor deu vitória. O Senhor concretizou a missão na vida de Neemias. E o Senhor quer concretizar em nossas vidas a missão que Ele tem para cada um de nós. Nas suas orações, você tem onde dormir? Você tem o que comer? Algum irmão, alguém falou com você que está passando dificuldade? Então pede para ele. Intercede a favor da vida dele. O Senhor vai dar estratégia para você e condições para você entregar aquilo que ele necessita. Aí você vai ver o mover de Deus. Aí você vai ver a reconstrução na vida do teu irmão. Você vai ver a reconstrução na vida do outro. Automaticamente. E automaticamente o Senhor vai derramar sobre a tua vida a bênção. Tudo que você precisa, o Senhor vai decretar sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Lembra do teu irmão. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Derrama, Pai, a tua compaixão mais e mais sobre as nossas vidas. O teu amor, Senhor, que excede todo entendimento, Senhor, sobre nós. Ó Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento, ousadia, para que nós possamos, Senhor, levar o teu evangelho. E nós possamos, Senhor, amar o nosso próximo como a ti mesmo. Nos ensina, Senhor, guardar a tua palavra em nossos corações para que nós não venhamos pecar contra ti. Ó Pai, nos ensina a cada dia, Senhor. Nos ensina, Senhor, estar na tua presença,
Renova, Pai, a cada dia nossas forças, Senhor. Ó Pai, alcança, Senhor, aqueles que, Senhor, que estão nas redes sociais, Senhor, ouvindo, Pai, a Tua palavra. Restaura, Senhor. Restaura, Pai, as Tuas famílias. Restaura, Senhor, o Teu casamento. Restaura, Senhor, o relacionamento dos Teus filhos, Senhor. Restaura, Pai, o relacionamento, Senhor, familiar, Senhor. Restaura, Senhor, no Teu trabalho. Restaura, Senhor, as Tuas amizades em nome de Jesus Cristo. E restaura, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a Tua saúde. Restaura, Senhor. Manifesta, Pai, do Teu poder, Senhor. Alcança, Pai, com o Teu poder, Senhor, sobre cada vida em nome de Jesus Cristo. E que o Teu nome venha a ser glorificado, Senhor, sobre cada um em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa, Pai, nos levar em paz, Senhor, para os nossos lares. Ó Pai, que o Senhor possa, Pai, nos dar uma noite tranquila, guardada e protegida pelo Senhor. Ó Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a vida do Leandro, Senhor. Restaura, Pai, a Tua saúde, Senhor. Completa, Pai, a Tua cura em nome de Jesus Cristo. Guarda e renova as Tuas forças. Reveste com a armadura do Senhor em nome de Jesus Cristo. E manifesta do Teu poder sobre a vida dele em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, apresenta o Senhor nossos dízimos. Eu apresento, Senhor, nossas ofertas diante do Teu altar. Que o Senhor possa jogar por terra todo espírito migrador, cortador e destruidor em nome de Jesus Cristo. Abençoando, Senhor. Abençoando a Tua igreja, Senhor, com a bênção da prosperidade em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, o Teu povo com a bênção da prosperidade em nome de Jesus Cristo. Multiplica, Senhor. Multiplica, Pai, sobre a vida dos Teus filhos em nome de Jesus Cristo. E abençoa, Pai, a casa do órfão. E abençoa, Pai, a casa da viúva em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, apresentamos o culto de amanhã, colocamos sob os Teus cuidados. Colocamos, Senhor, nossos irmãos de trofa sob os Teus cuidados, Senhor. Que o Senhor possa guardar todos os nossos pertences em nome de Jesus Cristo, Senhor. Te louvamos, Deus, agradecido por tudo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te louvamos, Deus, nessa noite, em nome de Jesus, o Teu Filho. Pai, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do nosso irmão, Senhor, que está ali conosco, Senhor. Rui, Senhor. Continua, Senhor, manifestando o Teu poder sobre a vida dele, Senhor. Pai, a cada dia, Senhor, fala, Senhor, no coração do Teu Filho, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Restaura, Senhor. Levanta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai, a cada dia, Senhor, renova as Suas forças, Senhor. Concretiza os Teus sonhos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Te louvamos, Deus, agradecido em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Cristo e que haja paz em Israel. Você que recebe, diga amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.